Olá pessoas, eu sou o Dinossauro e boas-vindas ao nosso 8º encontro da série dos 30 dias de Python. Bom, ao decorrer dessa série a gente veio falando sobre várias coisas, inputs interativos, alguns tipos de mock, e durante todos esses vídeos foram permeando alguma coisa que eram os testes, né? Algumas pessoas tiveram algumas dúvidas genuínas a respeito de coisas de teste, e eu sei que isso não é uma cultura muito difundida em todos os lugares por onde a gente passa, tem lugares onde a gente trabalha e que as pessoas falam que a gente não pode usar o tempo para escrever testes, tem alguns ambientes meio, sabe, de ensino, onde a gente nunca chega de fato a colocar a mão na massa e escrever um pouco sobre testes. Então minha ideia hoje é trazer uma introdução aos testes de unidade. Algumas pessoas também gostam de falar testes unitários, mas eu não sou o maior fã disso. Unitário parece que roda uma vez e não que a gente testa unidades. Bom, testes unitários de software, testes de unidades de software. Bom, esse é um termo bastante complicado quando a gente já começa a pensar sobre isso. Então eu queria destrinchar um pouco e talvez eu bote um título bem mirabolante, assim, o mínimo que você precisa saber sobre testes unitários. Então, eu vou trazer vocês aqui pro PC e eu quero discutir alguma terminologia, algumas coisas interessantes sobre esse contexto de uma forma geral aqui. Então, vamos lá, eu tô aqui no ScaliDraw, que é um software que eu adoro, eu acho muito divertido, e eu quero fazer algumas coisinhas pra gente começar a discutir sobre isso. Bom, quando a gente fala sobre testes de software de uma maneira geral, deixa eu colocar isso branquinho, a gente tá falando sobre alguma coisa que é um punhado de código, né? Software nada mais é do que um punhado de código, né? Você pode discordar de mim em algum ponto, mas é exatamente sobre isso que é software, né? A gente vai fornecer algum input, o software vai dar um tipo de output pra gente e basicamente toda essa é a relação que a gente tem com o software. Às vezes, o software faz algumas artimanhas, né? Tipo assim, ele consulta um serviço externo e aí esse serviço externo volta aqui pra gente, né? E aí a gente fala, não tem input no meu código ou alguma coisa desse gênero, né? Então, eu vou colocar isso aqui como externo. Às vezes é um banco de dados, às vezes é uma API que a gente consome, às vezes é uns arquivos, algumas coisas que fogem um pouco do domínio do código que a gente tá escrevendo. Mas no final das contas, não deixa de ser um punhado de coisas, né? Onde a gente vai ter alguns determinados inputs para esse código e ele vai retornar alguns determinados outputs, que é o que definitivamente é a resolução do problema, né? A gente escreveu esse código, esse software, esse sistema, essa peça de código, para que ela pudesse usar inputs, se comunicar com coisas externas, mas o resultado da coisa, né? O fim do que a gente quer são sempre os outputs, né? Basicamente, essa é a ideia de criar um software. Só que aí quando a gente costuma pensar em software, a gente tá pensando nesse bloco maciço, nessa coisa que é um executável, um .exe, alguma coisa compilada, um bundle que leva o interpretador junto. A gente nunca costuma pensar que o software é uma composição de coisas, né? Basicamente essa é uma visão que eu particularmente demorei um tempo para ter, que o software é um punhado de pequenos problemas sendo resolvidos, né? Existe uma terminologia para isso, né? O dividir para conquistar, né? Mas é o quesito do software ser a composição de pequenas resoluções de problemas. Vamos pensar assim pra gente ver se isso faz um pouco de sentido, né? Então, vamos supor, a gente tem aqui essa coisa, esse pedaço de código que é um resultado de um software de uma maneira geral. Só que esse software, ele é composto por várias coisas, né? Por funções, outras funções, por mais funções que muitas vezes estão embutidas dentro de um módulo. E a gente tem outras coisas também, né? A gente tem classes e essas classes, por consequência, têm determinados métodos. E basicamente tudo isso aqui é ligado dentro do software, né? A gente tem um caminho que a gente percorre, né? Às vezes esse método chama esse, que chama esse aqui também, aí essa classe depende dessa classe, essas funções são compostas e elas podem chamar uma a outra, o módulo chama essa classe e basicamente a gente tem mais funções soltas por aí que interagem com outras partes do código, né? Eu acho isso muito massa. Basicamente, quando a gente fala de um software, de maneira geral, a gente tá falando sobre isso, né? A gente tem um produto bruto, que é isso aqui, que se comunica com o externo, que faz algumas coisas, mas de forma geral, quando a gente está falando sobre software, a gente está falando sobre essas pequenas peças. E essas pequenas peças, elas têm um valor fundamental dentro da aplicação, porque a composição de todas essas pequenas coisas que decompomos agora fazem o software e fazem um traçado, né? Um caminho, elas têm um fluxo de execução, elas são compostas juntas, né? Para formar essa estrutura toda que a gente vai chamar de programa, de software,
software, de aplicativo ou qualquer outra coisa do gênero. Mas você tá vendo que existem várias coisinhas pequenas e quando a gente diz teste de software, as pessoas imaginam que a gente vai testar esse blocão aqui de coisa, né? Geralmente. Existem testes desse jeito, né? Que são os testes de end-to-end, de fim a fim, testes de integração. Existem vários nomes, mas hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre os testes dessas pequenas partes, né? Que são partes que chegam até certo ponto em serem indivisíveis, né? Então, beleza, existe uma unidade menor do que uma função dentro de um código? Basicamente não, né? Tipo, você pode falar, mas aí no meu código tem um loop, mas esse loop ele tá encapsulado dentro de alguma coisa, que pode ser um módulo, que pode ser uma função, que pode ser um método, que pode ser uma classe, que pode ser várias outras coisas, né? Então, a ideia dos testes unitários ou testes de unidade, eu gosto muito mais de testes de unidades, quer dizer que a gente vai se referir a cada uma dessas coisas como uma pequena fração de código, uma unidade. Um que junto pra todos forma o todo, né? Tipo assim, você vai compondo até você ter tudo, né? Meio filosófico, né? O Deus de Spinoza, se a gente for parar pra pensar de uma forma mais filosófica sobre esse problema. E a ideia de quando a gente tá falando sobre testes de unidade é basicamente pegar uma dessas coisinhas aqui e falar, olha, vamos testar isso aqui? Então a gente pega esse único ponto e fala, ó, a gente vai enviar um dado aqui, input, a gente vai pegar esse dado e vai ver o que ele retorna dentro dessa função. E a gente vai ver se o output disso aqui, a saída, né, output, é o que a gente esperaria que fosse. Basicamente, quando a gente está falando sobre testes, e eu sei que algumas pessoas odeiam falar sobre teste, a gente está falando sobre escrever código para validar se código funciona. Só que existe toda uma metodologia, toda uma forma de se pensar isso aqui, que muitas vezes, tipo assim, a gente passa por cima, ou a gente não vê. Então, minha ideia hoje, nessa introdução, é explicar algumas coisas, mostrar alguns termos pra gente poder brincar. Então, vamos pensar que a gente tem uma função. Poderia ser uma classe com métodos. A gente pode fazer os dois exemplos hoje, né? Mas vamos pensar nessa função, nessa coisa aqui que a gente tem. Eu vou vir aqui com vocês pro editor, né, do dia 7 hoje, e vamos tentar criar uma coisa que faça um mínimo de sentido, né? Existe um problema clássico na computação, quando a gente tá aprendendo, que é o FizzBuzz. Alguns anos atrás, com a Paty, numa palestra do PyLadies, eu acabei descobrindo que existe uma versão abrasileirada desse problema que eu achei sensacional, que se chama Romeu e Julieta. E aí, qual é que é a ideia aqui desse pedaço de código que a gente vai tentar entender agora? A gente vai receber um valor, né? Um número, um parâmetro, né? E esse parâmetro vai ser um val. E esse val é do tipo inteiro. A gente vai receber um número, basicamente. E se esse val, que é do tipo inteiro, for divisível, né? Então vamos pensar. Se val for divisível por 3, a gente vai retornar queijo, a string queijo. Se val for dividido por 5, a gente vai retornar goiabada. Se for por 3 e 5, a gente vai retornar Romeu e Julieta, aquele doce maravilhoso. E se não for divisível, se val não for divisível por 3 ou 5, a gente vai retornar o próprio valor aqui. Então, basicamente, essa é a ideia dessa função. Vocês conseguiram pegar aqui, mais ou menos? Aí, vamos para a terminologia das coisas de teste que a gente costuma usar aqui, né? Até para ficar mais claro, a gente aprendeu algumas coisas hoje. Esse elemento aqui, que é essa função, a gente costuma chamar isso aqui de SUT. E aí, SUT quer dizer System Under Test. E o que é System Under Test? Basicamente, a coisa que vai ser testada. Basicamente, eu não quero pensar em um termo mais bonitinho e tal. A gente costuma chamar isso aqui de SUT. Então, vamos pensar o seguinte. Isso aqui é o nosso SUT. É a coisa que precisa ser testada. E aí, pra gente escrever o teste disso aqui, eu vou usar uma biblioteca. Eu vou escrever tudo no mesmo arquivo, nesse primeiro momento. Até pra ficar mais fácil, a gente vai mexendo aqui. Então, a gente quer fazer o seguinte. A gente quer criar uma função e a gente vai usar um framework chamado PyTest. O PyTest é uma biblioteca externa do Python. Existe uma biblioteca nativa do Python que é o UnitTest, que a gente poderia usar também. Eu vou usar o PyTest porque a gente tem usado o PyTest nos outros vídeos dessa série e tudo mais, e eu acho o PyTest uma ferramenta mais simpática pra gente poder mexer com ele. Dentro do PyTest, tudo que a gente precisa aqui é que comece com teste, o nome da função. Por definição, eu gosto, e essa é uma coisa minha, pode ser que você não seja assim, eu gosto de colocar o nome do SUT no teste. E o que vai acontecer, né? Então, beleza, deve retornar queijo, por exemplo. Então, olha que interessante. Como a gente vai testar isso aqui, a gente precisa de algumas coisas interessantes aqui
dentro disso. Então, a gente vai preparar o teste. E aí tem um termo que a gente costuma usar, não é muito comum de ver, mas ele foi colocado no artigo do próprio Kent Beck, né, numa revista de artigos mesmo, que ele chama de taxonomia dos testes. E aí ele vai falar o seguinte, que todo teste ele tem uma determinada organização aqui, né? Existem duas metodologias que são muito famosas, né? Existe o AAA, que é o Arrange, Act, Assert, e existe uma outra metodologia que é do Gerard Meszaros, que é 4 fases, que é um teste de 4 fases, em que ele vai começar, onde o Arrange ele vai chamar de setup, o Act ele vai chamar de exercício, né? Então, tipo assim, é a preparação, o exercise, a preparação, o exercício, aí a gente tem o verify e o tear down. Então, são as duas formas de ver a taxonomia do teste, né? Tipo assim, a forma como o teste é estruturado. Eu não gosto muito desse termo taxonomia, pra falar bem a verdade. Mas, basicamente, ele vai compor algumas coisas, né? Então, beleza. O que a gente precisa de insumos pra escrever um teste? Então, essa parte vai ficar no arranjo do teste. No arranjo, no arrange, no setup do teste. Então, o que a gente vai fazer com essa parte da coisa aqui? Então, a gente vai preparar as coisas que a gente precisa. Então, ó, o que eu preciso? Então, tem um valor que a gente vai usar para testar, né? O valor de input. E esse valor de input, como a gente quer que retorne queijo, para ser queijo, teria que ser 3, tá vendo? Então, 3. Se a gente quisesse, então, por exemplo, pegar o resultado, qual é o resultado esperado, né? Então, o esperado é que volte queijo. Legal? Então a gente vai simplesmente arrumamos a função, carregamos, pensamos nos dados que a gente queria. Geralmente uma boa prática de testes é fazer com que as coisas sejam hard-coded, ou seja, que elas estejam de fato escritas no teste para quem olhar para o teste saber aonde falhou, o que tem que arrumar, qual é o valor, sabe? Aquela coisa meio linguicenta que a gente costuma fazer, chama tudo, dá o resultado, não sei o que. A gente não costuma fazer isso com testes, não é uma boa prática. Então a gente tem esse valor esperado que a gente quer. E aí a gente entra na segunda fase, que é uma fase que a gente chama de act ou de exercise, né? Então, act ou exercise ou chamada. Eu gosto mais desse termo, chamada. E aí o que a gente vai fazer? Aqui é o momento que a gente vai pegar o resultado da coisa que a gente quer. Então, aqui é a chamada de quem? Do SUT, do System Under Test, da coisa que está sendo testada. E aí, a partir disso aqui, o que a gente faz? Chama, de fato, a função Romeu e Julieta. E aí, com que dado a gente vai chamar o Romeu e Julieta? Com esse valor do input aqui. E não precisaria ser valor do input e tudo mais, poderia ser outro nome. Eu tentei ser o mais didático possível aqui. E aí, a última fase, né, dentro do AAA, ou do Triple A, que a galera chama, é a fase de assert, ou a fase de verificação no teste de 4 fases. E basicamente o assert é o momento em que a gente vai garantir que a coisa, ou seja, o resultado do SUT, então o resultado do SUT tem o mesmo valor do que a gente esperava, né? Esperado. Então a gente quer garantir que isso tenha o mesmo comportamento do esperado. Então como é que a gente faz isso? Existe uma palavra em Python chamada assert para fazer esse tipo de coisa. E aí o assert, ele simplesmente fala, ó, essas duas coisas são iguais, a gente vai passar uma condição booleana para ele. Deixa eu chamar o Python aqui. A gente vai passar uma condição booleana para ele. 1 é igual a 2, aí ele vai dar false. O assert vai pegar esse resultado booleano e vai falar, olha, assertion error, deu erro. Aí você pode passar aqui, não são iguais. E aí ele vai preencher essa mensagem de assertion error, não são iguais. Então o Python vai explodir uma coisa, né, um erro, falando, ó, o resultado que você queria nesse teste não é igual ao esperado, né? Então é literalmente o momento que a gente verifica se as coisas estão funcionando. Então a gente prepara os dados, dos dados a gente exercita a chamada, faz a chamada do sistema que está sendo testado ou da unidade que a gente quer testar, e a gente vai esperar pelo resultado e esperar que o resultado seja a mesma coisa do que a gente queria que fosse aqui dentro do teste. Basicamente é uma coisa bem simples assim. E aí como é que a gente roda isso aqui? Como a gente vai usar o PyTest, eu quero fazer um exercício aqui com vocês, pip install PyTest, e eu quero que vocês instalem outra coisa junto, que é o PyTestCov. O PyTestCov, ele tem uma funcionalidade bem interessante pra gente poder brincar depois. Então você roda aí no seu shell, dentro do seu ambiente. Eu tô usando o PDM nesse ambiente virtual, então eu vou dar um PDM add PyTest e PyTestCov. Aí ele vai instalar pra mim, criar o lock. Legal. E a gente já tá aqui, eu tô dentro do meu ambiente virtual. Não esqueça de criar um ambiente virtual para instalar uma biblioteca externa. E aí, como é que a gente roda o PyTest? Simplesmente, a gente fala PyTest e a gente chama o arquivo que a gente quer, testes.py. Aí ele falou o seguinte, olha, ele deu um erro. Deixa eu rodar com um shell um pouco menor aqui. Ele falou o seguinte, olha, dentro do seu teste existe um erro nessa linha aqui. Você tá vendo que ele colocou um sinalzinho de maior aqui? Ele falou, ó, resultado esperado. Aí ele mostra, então ele faz pra quem é da teoria, um
beta reduction, né? Ele substitui as variáveis pelo valor para mostrar o que deu errado. Ele falou o seguinte, olha, deu um erro, assertion error, onde assert none é diferente de queijo. Ou seja, o resultado é diferente de queijo, porque ele não retornou exatamente o que a gente queria que ele retornasse, porque a gente não implementou essa função, nem nada do gênero. Então vamos implementar essa função, eu vou pensar na forma mais simples de resolver isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai dar um match, e aí eu vou fazer o seguinte, val, o resto da divisão de val por 3 é igual a 0, e o resto da divisão de val por 5 é igual a 0. Então isso aqui são dois booleanos e a gente vai fazer um case onde o primeiro é true e o segundo é false. Ou seja, nesse caso, se for divisível por 3, mas não por 5, o valor é queijo. Return queijo. A mesma coisa vale, né? Pro de baixo, aqui vai ser goiabada quando esse for true, quando o segundo for true e o primeiro for false, né? E se os dois forem verdadeiros, case true e true, isso aqui vai retornar Romeu e Julieta. Mais uma coisa, né? O último caso, né? Que é o caso especial, caso ele não caia em lugar nenhum, a gente vai retornar o próprio valor, val. Massa, se a nossa implementação tiver certo, a gente vai conseguir ver o queijo sendo retornado aqui embaixo. Então vamos rodar aqui, pytest, testes.py. E ele falou, olha, funcionou. Aí quando dá esse pontinho, quer dizer que rodou um teste e aqui ele tá falando, olha, 100% dos testes passaram. Legal, um teste. Mas qual teste passou? Sabe, eu me seguro quando eu vejo isso aqui, aí eu boto "-v", que é de verboso. Me fala qual é o arquivo, qual é o nome do teste. Aí ele deu aqui, ó. Teste Romeu e Julieta deve retornar queijo. Passou. Sensacional. Isso aqui é lindo, maravilhoso, funciona. Então a gente exercitou, né, essa taxonomia, a forma do teste, e a gente entendeu alguns conceitos, né? A gente tem essa coisa, né, que é um suit, que a gente manda o input, espera o output para ver como é que isso se comporta dentro dessa estrutura, onde a gente prepara os dados, a gente exercita a função, chama o suit e verifica os resultados. Basicamente, essa é a coisa de escrever um teste. Legal? Funciona super bem, é lindo, maravilhoso. Pelo menos eu gosto. Tá vendo? Escrever testes não é tão difícil quanto parece. Mas, porém, eu queria lembrar um caso especial aqui para vocês que acontece dentro dessa função Romeu e Julieta aqui. Você tá vendo que existem vários cases aqui? Eu vou quebrar assim para ficar mais evidente que eles estão separados. Esse match vai fazer uma coisa, mas existem vários lugares onde o case pode entrar. Isso aqui a gente chama de branching. Existe uma entrada, mas a partir dessa entrada de código, elas vão ter múltiplas saídas, né? Então, branch de galhos, né? Cada lugar que a gente entrar, ou seja, cada valor que entrar, dependendo do valor, ele vai percorrer um galho diferente, um caminho diferente dentro dessa unidade. Se a gente fosse representar isso aqui, seria uma coisa mais ou menos como isso aqui. A gente tem um input e a variação desse input vai levar outputs diferentes. Então a gente tem um output, outro output e outro output aqui. Então vamos supor que aqui a gente tem o queijo, aqui a gente tem a goiabada e aqui a gente tem hash, eu vou chamar Romeu e Julieta, e aqui a gente tem o próprio valor de entrada. E aí a gente, a partir desse mesmo suit, a gente tem caminhos diferentes a percorrer dependendo do input que a gente enviar aqui. Então o que vai mudar aqui? Eu preciso fazer um input que passe aqui e saia no queijo, né? Então a gente vai entrar em suit e saiu no queijo. Esse foi o caso que a gente fez. Só que você tá vendo que, embora isso funcione, ainda tem outros casos que a gente não cobriu, né? Então vai ter um caso onde a gente vai ter que entrar aqui e essa mesma função vai retornar pra gente o valor. Eu vou colocar de outra cor. Existe um outro caso onde a gente vai entrar aqui e essa função vai retornar goiabada. Existe um outro caso aqui onde a gente vai entrar nessa função e ela vai mandar pra gente o Romeu e Julieta, né? Então você tá vendo que testar o código é relativamente simples, mas a gente tem que se preocupar com todas essas coisas. Só que aí você fala, pô, eu tenho que ficar pensando em todos os casos, não tem uma forma de ver o que aconteceu, onde que cada coisa passou? Então, existe, e essa técnica se chama coverage, que é a cobertura de testes. Por isso que a gente instalou o PyTest cov. E aí, quando a gente chamar o PyTest, a gente pode passar uma flag para ele, que é a cov. Então a gente pode falar o seguinte, -- cov, e falar qual é o arquivo que a gente quer olhar como cobertura. Então a gente pode falar que é o seguinte, é o tests. Massa. Aí ele mostrou pra gente um resultado que eu acho fenomenal do PyTest, que ele fala, olha, todos os testes passaram, tudo bem, só que a gente tem statements, 15 statements, ou seja, tem 15 coisas nesse código. Uma expressão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e a gente tem as de baixo, né? 10, 11, 12, 13...
e tem as funções, os nomes, né, que vão dar 15. A partir do momento que a gente fez isso aqui, ele falou, olha, 60% do arquivo tá coberto. Ou seja, algumas branches daqui não foram testadas. E aí, esse coverage, ele é muito mais legal do que isso, porque quando a gente instala o PyTest Cov, ele instala a ferramenta original, né? O PyTest Cov é um plugin do PyTest para essa ferramenta que se chama Coverage. Coverage. A gente fala o seguinte, Coverage HTML. Ele vai gerar um report pra gente dessa parada e tá aqui dentro desse HTML Cov index. Se a gente for aqui na home do repositório, ele criou esse esqueminha aqui pra gente, tem esse index aqui, a gente pode abrir no navegador. Você pode clicar no arquivo, ou você pode fazer igual eu sou maluco, então Firefox Developer Edition, HTML Cov index. Aí ele já abre aqui no meu browser. Então a gente tá aqui, ó, todos os arquivos que foram cobertos, né? Se fosse um diretório, ele mostraria vários arquivos e tudo mais. Mas a gente clica aqui, ele vai falar, olha, tem as coisas que foram excluídas, né? Que não são testadas, tipo docstrings nesse primeiro momento. E aí tem o missing e o run. Todos que estão de verde são os lugares onde o código era onde tinha statement e passou o código, ou seja, ele executou o teste. Se tivesse em outro arquivo, que a gente vai fazer isso daqui a pouco, vai ficar melhor de entender a cobertura. Mas tem alguns lugares que estão vermelhos aqui, tá vendo? Então a gente pode clicar aqui no missing e ver as coisas que a gente perdeu. Então, você lembra que ele falou que tinham 6 statements que não tinham sido usados, né? Aqui, ó. Ele falou, ó, de tudo que vocês fizeram aí, 6 statements não foram cobertos. Miss 6. E aí são esses 6 aqui. Esse case, esse outro case, esse outro case, esse outro case, esse outro case. E, por consequência, as coisas que tinham aqui dentro dele. Eu vou começar a migrar isso aqui, mudar um pouquinho, pra gente entender melhor. Eu vou tirar essa função daqui. E aqui onde tá só testes, eu vou deixar testes. E aqui eu tenho uma outra coisa que chama código, onde a gente vai poder medir melhor a cobertura, ter uma cobertura mais honesta. Então vamos fazer o seguinte. From código, import, Romeo e Julieta. Beleza? Agora, quando a gente pedir o cov, a gente vai pedir o cov do código, sem interferir no código dos testes. Aí ele deu a mesma resposta. Código tem 10 statements, ou seja, ele não considerou os de teste agora, porque o teste não faz sentido ser considerado. Mas ele falou que ainda tem 6 miss. Aí a gente roda aquele HTML de novo, volta aqui na página, e quando a gente der um F5, nada mudou, né? Porque esse arquivo de teste não existe mais. Então agora a gente vai pro código e a gente vê, olha, bonitinho, qual branching a gente testou e quais não foram testadas dentro do código. Pô, isso é mágico, né? Isso é sensacional, funciona muito bem. E aí o que a gente pode fazer? A partir de agora, a gente pode escrever outros testes que contemplem essas outras branchings, né, que a gente tem aqui. Então a gente testou o que vai pro queijo, vamos testar o que vai pro goiabada? Legal, eu vou copiar o código aqui, mas eu quero diminuir essa coisa aqui. A gente não precisa mais de todas as explicações, afinal a gente já entendeu. Arrange, act, assert, setup, exercise, verify. Arruma os dados, chama o suit, verifica se deu certo. Legal? Então a gente quer uma coisa agora que retorne, em vez de queijo, goiabada. Legal? Então a gente vai trocar isso aqui para goiabada. E aí, se a gente mudar aqui para 5, o valor do input, em teoria, 5 vai cair no que é false e true e vai retornar goiabada. Vamos ver o que acontece? Então, eu sempre vou manter aqui o cov no código aqui pra gente ver o que acontece. Legal, 2 testes passaram e agora a gente tem 4 miss. Olha que massa, vamos rodar o coverage HTML e ver agora o nosso resultado. Vou dar um F5. Ah, olha que massa. Então significa que a gente conseguiu exercitar todos esses statements, tá vendo? A gente rodou 6 e perdeu 4. Ou seja, a gente entrou no segundo branching que tinha aqui dentro. Se a gente for pro terceiro agora, que não é mais goiabada, agora é o Romeo e Julieta. E aí eu vou chamar de reg aqui pra gente poupar um tempo. Reg, ou seja, Romeo e Julieta. E a gente precisa de Romeo e Julieta. Aqui. Um número que é múltiplo de 3 e 5. Acho que o primeiro é 15. Poderia ser 30, 45 e tudo mais. Vamos rodar agora e ver o que acontece? Então, rodamos aqui. Temos missing em 2 statements. Rodamos o coverage HTML. Se a gente der um F5 aqui, beleza. Cobrimos mais casos de teste. Isso é sensacional. Vamos escrever o teste agora do valor, né? Que é qualquer número que não seja múltiplo de 3 nem 5, ele que vai retornar. Então, retorna val. E aí a gente pode mandar 1. 1 vai retornar 1. Massa. Vamos rodar de novo. Legal. 100% de cobertura. Todos os statements do nosso código agora estão cobertos. A gente tinha 10. Todos os 10 foram exercitados pelo teste. Em vários testes. Aí você tá vendo que não é um teste isolado, sabe? Ah, aquela funçãozinha que a gente tem que ter um teste só. Toda vez que ela tem branching, ou pode ser uma classe, um método, por aí vai. A gente pode ir escapando por dentro dessas coisas e ir fazendo, exercitando em vários testes. E o que acontece, por exemplo, se a gente mudar o código agora? Por exemplo, pô, esqueci aqui, sei lá, eu esqueci o case default. Vamos rodar o teste e ver o que acontece? Legal. Ó, ele falou, olha, teste Romeo
Romeo e Julieta deve retornar Val. Aí ele falou, assert none é igual a 1. Ou seja, porque ele não conseguiu pegar esse caso. Massa, legal, né? É interessante escrever testes por conta disso. A gente consegue ir manipulando essa coisinha que a gente tava brincando aqui. Então, em vez de testar todo o código, falar, nossa, preciso que tudo funcione, se cada pedacinho funcionar, tá massa. E depois a gente pode ir juntando esses pedacinhos e ir fazendo outras coisas. Esse teste que a gente fez aqui é uma coisa que eu gosto de chamar de teste de comportamento. Então, eu vou colocar aqui, a gente tem testes de comportamento. Em inglês eles chamam de behavior, né? Ou seja, quer dizer que a gente está testando como a coisa se comporta. A partir de um determinado input, a gente checa o output que ele retornou e nesse esquema a gente consegue ver o que é verdade, o que é mentira, como funcionou, o que não funcionou, se o comportamento foi dado da maneira que a gente esperava que fosse. Só que nem tudo são flores no mundo dos testes, né? Eu vou criar uma nova coisa aqui com vocês pra gente poder brincar aqui. Então eu vou chamar isso aqui de caso 2. E aí vou colocar mais algumas coisinhas aqui pra gente ir se divertindo. Eu vou criar uma classe, então aqui ó, class, que eu vou chamar de tarefa. Massa? E aí essa classe tarefa, ela vai receber alguns dados. Ela tem um ID, que é um inteiro. Ela tem um nome, que é uma string. E a gente tem o que? Um status, que vai ser uma string também. E se não vier nada, vai ser a fazer. Então pensa no esquema de Kanban, né? Um to-do list, tarefas a serem executadas, né? Então olha que interessante. Isso aqui vai ser uma data class, porque eu gosto de data class. Então from data classes, import data class. E a gente bota esse decoradorzinho aqui e faz isso. Então imagina que a gente tem essa tarefa aqui. Você tá vendo que essa tarefa, por mais interessante que ela seja, ela não tem um comportamento, ela só tem atributos, né? Ela é uma coisa que só tem dados. Como é que a gente testaria uma coisa que só tem dados? A gente precisa ver se os dados que a gente envia e os dados que a gente recebe. Então aí, é um teste que não é um teste de comportamento, mas um teste mais para validar essa estrutura, né? Então vamos brincar aqui, então vamos fazer um def teste, tarefa deve conter os campos ID, nome, status. Nada muito longe disso aqui. Então o que a gente precisa? A gente vai ter a tarefa. Então você tá vendo que isso aqui faz parte do arrange, né? Então a gente vai ter que falar, olha, o que a gente quer que esteja na tarefa? Então a gente quer que ela tenha um nome. O nome dessa tarefa vai ser estudar testes. A gente tem um status, que é o status. Vamos pensar que a gente tá fazendo, né? Não é a fazer, a gente tá estudando testes aqui de fato. E a gente tem o ID, que vai ser um ID que a gente quiser dar pra ela. Identificador. Vou chamar porque ID é uma palavra reservada em Python que vai ser 1. Vamos pensar agora, então, que a gente vai chamar essa tarefa, né? Então a gente tem o act, a questão da ação disso aqui. E a gente vai armazenar isso em T. Nessa tarefa. Ele tá falando, ó, tá faltando os argumentos e tal. Então a gente tem o identificador, a gente tem o nome e a gente tem o status. Massa. E a gente quer validar se nada muda quando a gente cria isso aqui. Poderia ter um post-init, alguma coisa que manipula isso. Então a gente tem o assert. Basicamente o que a gente quer saber, se t.id é igual a identificador. O que mais que a gente quer saber? Se nome da tarefa é t.nome. E a gente quer saber se t.status é igual a status. Assert, assert, assert. Em teoria, alguém pode estar falando por aí, tipo assim, pensando, pô, esse teste não testa absolutamente nada. Em alguns casos, ele não testa nada, mas ele garante que ninguém vai mudar a estrutura disso aqui depois. Ó. Se a gente rodar os testes agora, você vai ver que tá tudo passando, mas tem 7 missings, porque a gente deixou o teste aqui, né? Então vamos mudar o teste lá pro arquivo de testes. Agora a gente vai fazer os testes da tarefa aqui, né? Então, testes, caso 2. Aí ele falou, ó, não existe essa tarefa porque a gente não importou, né? Então, from, código, import, tarefa. Então, é um teste que valida a estrutura desse objeto. Não é nada demais, tá tudo funcionando, tudo passou. Só que por que a gente garante essa estrutura? Porque se amanhã alguém vir aqui e falar, pô, esse nome é esquisito, né? Então, vamos colocar aqui, nome tarefa, e a gente roda. A gente sabe, ó, tarefa não tem o atributo nome. Ou seja, a gente garantiu que a estrutura desse objeto vai ser mantida. Aí você vai falar, bom, esse teste, ele é bom e é ruim ao mesmo tempo. Eu também acho, mas validar estruturas, principalmente quando você está lidando com APIs, que você tem que retornar dados, quando você está trabalhando com modelagem de banco de dados, também é muito importante. Então, existem vários momentos onde esse tipo de validação é muito importante para garantir que ninguém vai inserir um campo novo ou ninguém vai remover o campo que tinha antes, sabe? Sem que o sistema inteiro quebre. Então, é uma forma de garantir o esquema, sabe? O esqueleto do nosso dado
sem que quebre toda a aplicação. Mas por que eu fiz essa tarefa aqui? Eu fiz ela com um intuito muito específico, porque eu quero explicar pra vocês o caso 3, que é uma coisa que eu adoro e que a gente fala muito pouco dentro do estudo de testes às vezes, que são os docs. Então aqui eu vou dar um teste de esquema que valida a formação do dado, e aqui a gente tem um doc. E que raios é um doc? Imagina o seguinte, a gente viu que tem o suit, que é a coisa que está sendo testada, a gente tem um suit aqui, que é às vezes a tarefa, às vezes é o Romeu e Julieta. Cada teste contempla uma coisa. Eu quero fazer agora no código uma coisa que é uma lista de tarefas. Então ele vai ser um agrupador de tarefas. E aí o que essa classe vai ter aqui? Então eu vou chamar ela de class, então lista de tarefas. Ela vai ser uma classe tradicional do Python, então ela vai ter um dunder init. Aqui dentro desse dunder init, eu vou ter esse self. Eu não vou receber nada, a gente vai popular essa classe juntos. Então self, por padrão, retorna none. E aí eu vou criar um self.tarefas. E essa tarefa é uma lista de tarefas, literalmente isso aqui. E vai ser uma lista de tarefas de que tipo de tarefas? Então é um list de tarefa. Aquela outra coisa. Você tá vendo que eu acabei de fazer uma associação entre esses dois tipos de dado? Tipo assim, a lista de tarefas contém objetos do tipo tarefa. Então não é qualquer tarefa, é essa tarefa aqui. Então, esses dois códigos, eles meio que se associam de uma determinada forma, né? É uma classe que se associa com outra classe. Mas vamos continuar essa brincadeira um pouquinho mais. Então, eu vou criar um método aqui que cria tarefas. E aí, o que ele vai receber? O nome da tarefa, o status da tarefa. Se não receber, a gente vai usar o a fazer mesmo. Isso aqui vai retornar none. A gente só vai ter contato com as tarefas a partir desse objeto aqui. Mas tá vendo que eu não tô pedindo o ID, né? Então, eu vou criar um self.contador de ID, e aqui ele vai começar como 1, porque o primeiro ID é sempre 1. E aí quando a gente chamar isso aqui, a gente vai criar essa tarefa, então a gente precisa daquele objeto tarefa. Agora que eu vi que eu escrevi tá fera aqui, né? Vocês devem estar rindo disso aí faz um tempão, né? Eu não tinha visto que eu tinha escrito tá fera, então deixa eu arrumar isso aqui. Tarefa. Aí aqui a gente muda também. Ah, a gente fez caquinha. Vamos rodar os testes? Continua tudo funcionando. Tem miss, mas esse miss é daqui, né? Então a gente não quebrou nada, então. Então a gente tem esse tarefa. E esse objeto tarefa, ele vai receber o self.contador de ID. A gente vai receber o nome e o status dessa tarefa. E aí eu vou chamar ela de T aqui também, vai? Pra gente não ir muito. E a gente tem que incrementar esse contador, né? Porque toda vez que a gente cria uma tarefa, a gente vai ter um ID novo, né? Então, mais um. E aí a gente pega essa lista que a gente tem aqui, que é o self.tarefas, e dá um append nessa tarefinha que a gente acabou de criar, que é o T. Olha que massa. Dentro de um objeto, a gente está interagindo com um outro objeto. Por isso que era interessante a gente fazer aquele teste que garante que o outro objeto se comporta da maneira, tem o esquema, tem os atributos, tem as coisas. Porque se a gente mudar aquilo e todos os testes do lista de tarefas falharem, mas não falhar o teste da tarefa, significa que o esquema não mudou e tem algum bug na lista de tarefas. Mas se a lista de tarefas falhar, a gente já sabe que mudou o comportamento do dado original, né? A forma como o dado foi substituída. Tá vendo? Tem um lance em testar esses esquemas aqui que é muito interessante. Então a gente tem esse criar tarefas, que vai fazer esse append aqui. A gente poderia retornar a própria tarefa, né? Vamos brincar, a gente retorna T, e aí o que a gente retorna aqui é uma tarefa, uma tafera. Massa? Então a gente tem uma forma já de criar isso aqui. Mas você tá vendo, de novo, que a tarefa está aqui. Então é um objeto de fora desse objeto que está interagindo a partir de uma coisa que é uma unidade disso aqui. O nome disso aqui, tarefa, dentro da filosofia dos testes, é que ela é um doc. E o que é um doc, né? Tipo assim, doc é componente dependente, né? É um dependence of component, ou seja, lista de tarefas depende de um componente externo dele, que é o doc nesse caso, que é a tarefa. O nome de doc que a gente dá pra ela, mas é efetivamente a tarefa. Então, nem todo suit, ele é bonito assim. Tem suits que são mais complicados, que dentro dele ele vai ter um pedacinho dele aqui, que é um componente dependente, que é o doc. Então, olha como isso aqui é uma maracutaia aqui agora. Esse teste usa indiretamente outra coisa, outro rolezinho aqui, né? Que é o que a gente tava brincando aqui, né? Que tipo assim, uma classe usa uma classe, que esse método é chamado dentro dessa coisa, e a outra função retorna outra coisa. Você tá vendo que o código, ele não é sempre linear, ele não é sempre simples de usar. E às vezes esse componente, ele é uma coisa que não é uma coisa que a gente fez, é uma coisa que a linguagem tem. É tipo um input que a gente viu
no vídeo passado, ou é um print, que é uma outra coisa que a gente viu alguns dias atrás, e que são difíceis de testar, porque são componentes que escrevem e criam arquivo, tem um banco de dados. Então você tá vendo que aquela interação que a gente tava brincando aqui atrás, que isso mexe com algo externo, sempre esse algo externo é uma dependência que o nosso teste tem. Aqui nesse caso, ela não é uma dependência externa, de fora do nosso projeto, mas ela é uma dependência externa que impacta no comportamento do SUT, do System Under Test, da coisa que a gente quer testar. Isso às vezes gera um problemão, mas esses problemões a gente vai deixar para outro dia. Então eu quero que vocês me falem se a gente vai testar. Tem várias coisas que vão para fora: arquivos, logs, inputs, outputs, requisições, banco de dados. Fala comigo, o que vocês acham que é legal aqui da gente fazer? A gente entender como funciona o mock, como funciona várias coisinhas aqui, tem significados muito importantes aqui, muito interessantes. Então vamos voltar. Então a gente tem esse doc, que é essa tarefa aqui, e até então tá tudo bem. A gente consegue testar esse componente dependendo desse componente, porque esse componente não faz nada de muito absurdo, que saia do sistema, que chame o banco de dados, que faça uma conexão, mas ele já é um componente do qual a lista de tarefas depende. Depende de tarefas para poder existir. Legal, vamos criar mais um método aqui, mais uma coisinha pra gente ir brincando? E a gente vê o coverage, vê o que vai acontecendo. Então legal, vou criar um método aqui, def, que vai ser o atualiza a tarefa. Então a gente recebe o self e a gente vai receber o nome da tarefa e o status. E por padrão, todas elas podem ser none, né? E aí pra gente garantir aquela coisinha bonitinha que a gente tinha, a gente fala, ó, isso aqui é uma string ou então é um none. Ah, beleza. Ah, type annotations, também não gosto muito, mas a gente faz o que agrada o público, né? Então a gente tem o nome, o status, e aí o status também ele recebe essa mesma anotação aqui, que é a string none ou none. E aí no final, como isso é uma atualização, eu vou retornar none aqui, de propósito, pra gente ter que mexer mais nos testes a hora que for fazer isso aqui. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que buscar dentro da lista, então for tarefa in self tarefas, a gente vai ter que se perguntar uma coisa. Existe uma tarefa que tenha o identificador dessa tarefa? Então a gente vai precisar do identificador também. E esse identificador é do tipo inteiro. Aqui não pode ser none, né? Ele não é opcional. Então if tarefa .id é igual a identificador, se for igual a identificador, a gente vai lançar um break, porque ele vai parar, né? A gente quer pegar essa tarefinha aqui. Então, if, se a gente passou o nome, a gente vai atualizar o nome, né? Tarefa.nome recebe nome. Ah, uma operação bem simplinha aqui, tá ligado? E a gente vai falar o seguinte, se a gente tiver o status, a gente vai mandar o status. Tarefa.status atualiza para status. É uma operação que a gente faria num banco de dados, uma coisa um pouco diferente, mas como o identificador é único, a gente tá aqui dentro, né? E a gente vai parar o break se for a mesma tarefa, né? Legal, temos aqui uma atualização. E aí agora o que a gente precisa? A gente precisa deletar essa tarefa. Então deletar tarefa. A gente precisa do self, a gente precisa do identificador, que é um inteiro, e essa função também vai retornar nada, none. É bem parecido com essa primeira parte, né? Foi igual ao identificador, a gente faz o seguinte, self.tarefas.remove tarefa. E a gente dá um break, porque a gente não precisa mais ficar andando aqui nesse for, break. E a gente pode também pegar as tarefas, né? Então, tipo assim, pega é o get, né? Seria recuperação. E a gente vai usar o self e o identificador. É a mesma coisa que a gente tinha aqui. Só que como a gente tá pedindo para reproduzir alguma coisa, né? A gente tá pedindo para ele retornar algum dado, ele vai retornar um tipo tarefa, né? Ou none, porque pode ser que não exista, né? E aí a gente pode explodir, é uma lógica que faz sentido para cada pessoa, o que vai depender ali de como você quer implementar isso aqui. Mas basicamente é isso aqui. Então, se for a mesma coisa, a gente retorna a tarefa, se não achar, a gente retorna none. Ou seja, se percorreu tudo, isso aqui poderia ser o else do for, mas eu não tô tão preciosista assim. Então legal, vamos rodar isso aqui, ver a nossa cobertura, então a gente tem um miss de 21. Olha, deixa eu gerar o coverage disso aqui e vamos lá olhar como é que isso aqui tá rodando aqui no nosso código. Ó, tem 21 missing e são todos relacionados a essa própria coisa, né? Então ele nunca instanciou a classe, ou seja, então ele nunca rodou o init. A gente nunca chamou a criação de tarefa, a gente nunca atualizou uma tarefa, a gente nunca deletou uma tarefa, a gente nunca recuperou uma tarefa. Então a gente pode fazer os testes para isso, né? Então os testes do caso 3. Então vamos pensar o seguinte, a gente vai ter que importar isso aqui, né? Então from código, import lista de tarefas, e aí agora a gente vai fazer a primeira tarefa, né? Que é criar uma tarefa. Então criar tarefa. Então a gente tem um teste, lista de tarefas, criar tarefa. Então aquela logiquinha que eu pego. Eu quero que o nome do SUT é um teste e a gente vai executar alguma determinada ação. Então o que a gente precisa fazer? A primeira coisa no arrange aqui, olha que interessante, o arrange aqui, ele não pega direto a coisa, né? Então eu vou ter que instanciar a lista de tarefas. Eu vou ter que instanciar a lista. Eu não tenho como fugir disso aqui.
Então você tá vendo que isso faz parte do arrange, a instância do próprio objeto. É um pouco complicado, mas faz sentido aqui. E aí o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que ver se uma tarefa foi criada a partir da... A gente pode pegar a tarefa por ID, o que faz a gente testar 2 métodos, ou a gente pode ir lá na lista e ver qual que é o valor, a posição dela. Eu vou juntar 2 coisas em um só, o que deixa de ser um teste de unidade clássico, né? Mas vamos pensar, LDT ponto, então a gente vai criar uma tarefa, e eu não gostei desse nome, cria tarefas, porque ele cria uma tarefa, né? Uma única tarefa. Então vamos mudar aqui, então cria tarefa. Então a gente vai criar uma tarefa, e essa tarefa precisa ter um nome, e esse nome vai ser tipo assim, teste, massa. E aí como é que a gente vai fazer, ó? Esse aqui é o act do teste. Mas tá vendo que ele não produz resultado porque ele é none? E agora, o que a gente faz? A gente vai ter que fazer um assert de outra forma, né? Então vamos lá. Assert, a gente vai ter que pegar dentro do esquema do assert, a gente vai ter que chamar o LDT, que é essa parada, a gente vai ter que pegar uma tarefa por ID, só que a gente não sabe qual é o ID da tarefa. E agora, o que a gente faz? O criar tarefa retorna, assim, uma tarefa. Ele retorna a tarefa toda. Então vamos pegar aqui o seguinte, tarefa. E a gente pega o t.id. E aí a gente faz aquela validação, né? Que a gente queria, né? O que a gente quer chamar? Ó, eu tô fazendo cagada aqui. Não é o contador de ID, é o recupera a tarefa, né? Fui no autocomplete aqui. Então, t.id. E a partir disso aqui, a gente pode validar a estrutura do objeto ou se o objeto que a gente queria tá dentro da lista. Então, se a gente conseguir recuperar esse objeto, a gente sabe que existe um objeto na lista. E a gente sabe que a lista tá vazia e que só foi inserido um único objeto, né? Então, vamos rodar aqui e ver o que rola. Legal. Diminuiu o miss para 12, né? Da última vez que a gente tinha rodado, ele tava em 21. Vamos ver o que aconteceu aqui no teste? Ó, a gente testou recuperar a tarefa e a gente testou criar a tarefa. Mas olha como isso é interessante. Esse recuperar a tarefa não percorreu todas as coisas, né? Então quer dizer que dentro de um método, ainda assim, por conta de existir ou não existir, ele fez um branching, né? E aí o que significa? A gente usou um método dentro de outro teste para testar uma coisa, mas a gente vai ter que fazer um teste específico daquele método, porque tem uma bifurcação ali dentro. Pô, isso é muito massa. Então, vamos lá. Então, a gente tá aqui, a gente fez esse cria tarefa, viu? A gente só deu um assert, né? Garantiu que isso é verdade. Você poderia fazer um assert mais esquemão aqui, né? Tipo esse aqui. Pô, garante que isso aqui é igual a todas as coisas, né? Então, beleza. O status padrão é a fazer, né? A fazer. O nome padrão foi o nome que a gente deu. Então, a gente poderia colocar aqui no arrange, nome, teste. E a gente vai melhorando as coisas e deixando menos, sabe? Nome. Então, nome é igual a nome. E o identificador não importa muito, porque quem gerou esse identificador foi a coisa, né? A gente não sabe, né? Qual foi o ID que ele gerou. Por a gente estar tratando essa coisa, nessa primeira inserção, a gente sabe que o ID é 1, né? Mas é meio irrelevante, porque a gente nunca lida com o ID de certa forma aqui, né? Então eu posso tirar isso aqui. Então a gente, ó, garante que existe, faz os testes, vê o que rolou. Vamos rodar. Beleza. 12% continua a mesma coisa. E a gente pode ir fazendo outro teste, né? Então vamos lá. Teste, lista de tarefas. E agora a gente quer fazer o teste do recupera tarefa, né? E a gente vai recuperar uma tarefa que não existe. Então a gente vai chamar isso aqui para essa fase de arrange e a gente vai pedir para ele recuperar uma tarefa que não existe. Então dt.recupera tarefa e a gente vai passar um ID para ele 10. E a gente tem que garantir que isso aqui seja none, né? Então assert, então a gente quer garantir é none. Então not recupera a tarefa, ou seja, não deu para recuperar a tarefa, o que significa que isso aqui é none. Garante que veio none. Vamos rodar agora? E a gente tem 11 miss, ou seja, a gente cobriu aquela outra parte do código que ficou sobrando aqui, esse return none. É muito massa isso aqui. Bom, aí, aqui dentro tem vários outros termos que a gente poderia ver, como parametrização. Você tá vendo que esses testes do Romeo e Julieta são muito repetidos. Se vocês quiserem ver parametrização de testes, conversem comigo. Se vocês quiserem ver outras formas de teste, outras coisas, vamos conversando. Eu adoro falar sobre esse assunto e é muito divertido. O que eu queria, dentro da aula de hoje, era que ficasse claro algumas coisas, né? Tipo assim, o que são unidades, por que as coisas têm componentização externa, o que é branching, sabe? O que é cobertura, o básico do básico de testes, para que vocês pudessem ir desenvolvendo esse tipo de coisa. Eu vou deixar isso aqui lá no repositório do Git, o código tá aqui embaixo, e eu quero que vocês, quem nunca fez um teste, sabe? Pega esses 2 casos onde as coisas não estão cobertas aqui, sabe? Então tem esses 2 casos. Tenta escrever esses testes, vê como é que vai
vê se vai ser legal e como é que você vai lidar com isso. E pra quem quiser uma referência sobre esse assunto, eu recomendo esse livro aqui, que é o X-Unit Test Patterns, Refactoring Test Code, ou seja, é para refatoração de código de teste, ele define esses nomes que a gente está discutindo aqui. Teste de 4 fases, taxonomia do teste, Arrange, Act, Assert, Setup, Teardown, Verify, Exercise. Ele vai falar o que é um método de teste, o que a gente tem que pensar, o que é uma fixture, por que as coisas são da forma que são, o que é uma asserção, como é que essa coisa funciona. Então ele vai elevar um pouco o nível das coisas. E aí eu queria saber de vocês, assim, eu sei que tem muita gente que me acompanha que já assistiu vários vídeos de teste, porque eu adoro falar sobre esse tipo de assunto, mas eu quero saber se deu pra sacar, vocês entenderam como funciona esse esquema, como funciona o esquema de assert, de arrange e tal. Tem outras coisas que a gente poderia falar, o que você gostaria? Teste de input, output, teste de log, fixtures, né? Tipo assim, a gente falou um pouco sobre o arrange, mas a gente não viu a fundo o setup e o teardown. O que a gente faz quando a gente tem um doc, né? Um componente que o nosso suit depende, que faz uma coisa mirabolante, sei lá, faz uma requisição para a internet, mas precisa funcionar estando offline. Ou a gente vai fazer uma coisa, a gente precisa que essa ação não aconteça, tipo criar um arquivo. Se todo teste cria um arquivo, vai ter 300 arquivos, e como é que vai funcionar a coisa no final? Hoje foi a introdução, né? Esse primeiro passo, esse passo básico pra gente ir conversando. Eu quero que vocês peguem, tentem escrever esses outros testes. Comenta aqui embaixo os resultados, como é que ficaram esses testes. Criem GISTs, me mandem. E como eu adoro falar sobre testes, eu queria saber se vocês têm mais dúvidas sobre isso. Por fim, se deu pra ser entendido. O que é a coisa que está sendo testada? O que é uma unidade? O que é um componente dependente? O que é branching? O que é cobertura? Se deu para ter uma visão mais macro sobre isso. A ideia é explicar os conceitos mais básicos, os mínimos das coisas, né? Para que você possa começar a procurar pelos termos e ir divagando pela internet afora. Então eu queria agradecer por vocês, né? Me contem tudo isso aí nos comentários e valeu por estarem aqui no maravilhoso 30 dias de Python. É isso. Beijinho para vocês. Tchau, tchau.